A paz do Senhor a todos, uma boa noite, que Deus em Cristo vos abençoe muitíssimo. Queridos, estou iniciando mais um momento da palavra. Se eu não me engano, esse momento da palavra é o de número 90. Chegamos, e eu quero aqui desde já mandar um recado para o meu amigo presbítero Sandro Edson. Ele falava comigo há poucos dias atrás que estávamos chegando ao momento da palavra de número 100, que eu estava perto, melhor dizendo, de chegar ao momento da palavra de número 100, e graças a Deus estamos chegando ao momento da palavra de número 100, e hoje é o momento da palavra de número 90. Então, meu amigo presbítero Sandro Edson, onde você estiver, Deus te abençoe. Hoje estou gravando aqui o momento da palavra de número 90. Pois bem, hoje eu quero tratar rapidamente sobre o seguinte assunto. Eu vou falar aqui, creio eu que eu já gravei esse vídeo algum tempo atrás. Eu gravei esse vídeo, se eu não me engano foi no ano de 2018, alguns meses atrás, no ano de 2018, não estou lembrado, mas esse vídeo, o assunto que eu vou falar hoje aqui, está no meu canal Enos Dom no YouTube, e eu creio que eu já tratei desse assunto no ano de 2018, alguns meses atrás. Não estou lembrado qual foi o mês, mas se você for lá no meu canal Enos Dom no YouTube, você que ainda não se inscreveu, se inscreva. O nosso objetivo aqui é usar o YouTube e outras redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, para comunicar a respeito da palavra de Deus, compartilhar a respeito de mensagens relacionadas, mensagens bíblicas relacionadas à palavra de Deus, falando sempre da palavra do Senhor, procurando assim aumentar o nosso conhecimento a respeito da verdade que é a palavra de Deus. É muito bom. Então você que não se inscreveu, se inscreva. Você vai entrar lá no meu canal, você vai encontrar a palavra lá do lado de um sino, a palavra inscrever-se. Ou você vai encontrar a palavra inscrever-se e do lado dela um sino. Aí você vai clicar em cima daquele sino e vai aparecer lá que você foi inscrito. Então assim que eu gravar um vídeo como esse que eu estou gravando hoje, você, por estar inscrito no meu canal, você será notificado, ou vai ser notificado de toda a atividade que eu vier a fazer relacionada à gravação de vídeo ou novas mensagens que eu gravar futuramente. Pois bem, eu quero, antes de mais nada, antes da gente falar sobre o assunto, tratarmos do assunto de hoje, da pauta desse vídeo, né? Que a gente vai mais para frente expor aqui. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo, que eu chamo ele de evangelista, meu amigo Marcos, esposo da nossa irmã Luzanira, da Igreja Metodista Wesleyana aqui em Vieira Fazenda, no Jacarezinho. Quero mandar um abraço também para o Marcão, chamo de Marcão, porque se você for ver, esse camarada ele é alto, e ele é grande e forte. É o esposo da minha amiga Diaconisa Marcela, esse casal abençoado, né, Diaconisa Marcela, o nome dele é Marco, mas eu chamo de Marcão, e o seu filhinho Pedro, né, todo o seu arraial familiar, a Isis, né, que Deus abençoe poderosamente esse casal que tem sido uma bênção na minha vida. Mas vamos lá, meus amados. Hoje eu vou falar rapidamente aqui, né, o vídeo de hoje, ele tem... nós vamos tratar sobre o seguinte assunto, né? O assunto que eu vou tratar aqui é tão somente este: dicas de como estudar a Bíblia. Eu vou estar falando aqui sobre algumas dicas de como estudarmos a Bíblia Sagrada, o livro sagrado, a palavra de Deus. Por que eu estou gravando esse vídeo? Para tratar, quase que não sai, desse assunto chamado dicas de como estudar a Bíblia. Por quê? Porque tem muita gente que quer
ler a Bíblia, tem um desejo, tem a vontade, tem fome e sede da palavra de Deus, tem um apetite pela palavra de Deus e quer ler a Bíblia, mas não sabe como fazer isso, né? De repente você é um novo convertido, uma nova convertida, né? Começou a caminhar agora, há pouco tempo, e você não sabe como fazer isso. Como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu posso estudar a palavra de Deus? Eu começo lendo o livro de Apocalipse, eu começo lendo o livro de Gênesis, eu começo lendo um livro no Antigo, um capítulo, né, num livro no Antigo Testamento e um capítulo num livro no Novo Testamento. Como é que eu faço? Então eu vou aqui rapidamente te explicar. Eu achei aqui uma explicação muito maneira, não sei quem é o criador dessa explicação aqui, dessa estratégia aqui, dessas dicas de como estudar a Bíblia. Não sei quem foi que criou, não sei quem foi que fez, mas eu achei muito interessante e eu quero compartilhar com você porque eu achei interessante e aquilo que é interessante a gente tem que compartilhar. Então vamos lá. Eu vou aqui falar sobre 6 dicas. Deixa eu ver se é isso mesmo. 6 dicas. Dei uma conferida aqui rápida. 6 dicas. E você vai ter o prazer de acompanhar aí. Eu vou estar falando e você vai ter o prazer de vê-las. Conforme eu for lendo aqui, você vai acompanhando. Então vamos lá. Primeira dica de como estudar a Bíblia é: comece orando. Comece orando. É muito importante você, antes de pegar o livro sagrado para ler ele, né, ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é muito importante que você tenha um tempo de conversa com Deus. E como é que eu posso conversar com Deus, irmãos? Orando. A oração, ela é uma forma de você dialogar, de você falar com Deus sobre o seu propósito, a finalidade, a meta, o objetivo quanto ao estudo da leitura diária da palavra de Deus. Então comece orando. Tenha um diálogo com Deus, né? Você às vezes tem um costume, nós temos o costume de falarmos, conversarmos horas no WhatsApp, nada contra, com A, com B, com C, com D, com fulano, com ciclano, com beltrano. Falamos da nossa vida, aquilo que tem que falar e aquilo que não devemos falar, nós contamos, confidenciamos segredos. Então é necessário que quando você for ler a Bíblia, você tire um tempo para orar a Deus. E a oração é uma forma de você manter um diálogo, uma conversa com Deus. Falar com Ele aquilo que você está sentindo, aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar da parte do Senhor. Saber qual o propósito da leitura, o porquê que você vai ler, o porquê que você quer ler, né? Descobrir o que Deus tem para você na palavra. Então, primeiro ore, depois você começa a ler. Tira um tempo de oração. É isso que essa primeira dica está querendo nos ensinar. Tira um tempo de oração. Aí depois você vai partir para ler a palavra de Deus. Aí você vai ver que você vai ter uma ajuda dos céus. O Espírito Santo vai te orientar e vai te fazer lembrar de tudo aquilo que você orou, pediu a Deus. E tudo aquilo que você orou e pediu a Deus, Deus vai fazer com que aconteça no período que você estiver lendo a Bíblia. Segunda dica, porque o vídeo não vai ser muito longo. Eu estou aqui vendo o timer. Nós estamos nós estamos já 5 minutos. Eu não quero tomar muito tempo. Segunda dica. Cuidado com as distrações. Tá? O que seriam as distrações? Telefone celular é uma delas. Smartphone, notebook. Desliga tudo. Principalmente celular. Ou deixe no vibracal. Ou bota no modo offline. O que seria o modo offline? Avião. Por quê? As distrações vai te tirar do foco. Qual é o foco? A leitura. Qual é o objetivo? A leitura da palavra de Deus. Qual é o objetivo? Qual é a meta? Qual é a finalidade? O propósito? O plano? O projeto que você ali criou, né? Desejou, que você quer que aconteça, que se torne algo real na sua vida. Você quer ler a palavra. Então, para você ler a palavra, você tem que ter cuidado com as distrações. Tudo aquilo que vai te distrair. Tudo aquilo que vai deixar você distraído, distraída.
que vai tirar a tua atenção da palavra de Deus, do foco que é a palavra de Deus. Porque quando você está lendo a palavra de Deus, você tem a possibilidade de aumentar o seu conhecimento, até porque a Bíblia não foi feita para aumentar as nossas curiosidades, mas sim para multiplicar o nosso conhecimento a respeito da pessoa de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Então, cuidado com as distrações, desliga o celular, tudo aquilo que tira a sua atenção, que possa tirar a tua atenção, tira de perto de você. Aí você vai ter uma leitura boa, perfeita e agradável e vai passar momentos maravilhosos na presença de Deus. Terceira dica, olha aqui no tempo, no time. Terceira dica, por qual livro começar? Aqui é uma dica, é uma dica em forma de sugestão, tá? Aí aqui é uma pergunta, a terceira dica é uma pergunta, por qual livro começar? Aí o criador dessas dicas aqui, né, desse plano aqui, para poder, porque isso aqui é um plano, é uma estratégia, para poder lermos a Bíblia, ele colocou aqui, que tal começar por João? Isso aqui é uma dica dele. Seu primeiro versículo, por exemplo, é um paralelo com Gênesis 1:1. Deixa eu te falar aqui algo. Eu vou passar para você a forma como eu leio a Bíblia, mas aí você vai ficar ao seu critério, você escolher como é que você vai fazer, e orando a Deus, Deus vai te dar uma estratégia. Mas eu vou te passar aqui a forma como eu leio a Bíblia. Eu leio um dia um livro, né, um capítulo no livro no Antigo Testamento, pode ser Gênesis, né, eu vou pela ordem. Por exemplo, eu começo lendo, quando eu estou lendo a Bíblia, eu começo pelo livro de Gênesis. A minha leitura diária, a forma dela se desenvolver é essa. A estratégia que eu uso é essa. Eu leio, porque meu pai me ensinou assim, mas isso fica ao seu critério. Eu estou te dando aqui um modelo, um exemplo, para que você possa já ter uma base. Eu leio no Antigo Testamento um livro de Gênesis, entendeu? Eu começo pelo livro de Gênesis, eu leio um capítulo no livro de Gênesis, e no outro dia eu leio um capítulo no Novo Testamento. Eu posso ler num dia um capítulo no Antigo Testamento e no mesmo dia eu posso ler um capítulo no Novo Testamento? Num livro no Novo Testamento? Sim. Eu posso ler 2 capítulos, 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos no livro no Antigo Testamento e 5 capítulos no Novo Testamento? Sim. Isso aí vai da forma como você deseja ou desejar fazer o seu estudo da leitura diária da Palavra de Deus. Agora, eu quero destacar aqui que existe alguns aplicativos como Bíblias, né, online e offline. Por exemplo, no meu celular aqui eu tenho 4 Bíblias. Eu baixei 4 Bíblias, King James atualizada, da série Pão da Vida. Eu tenho a Bíblia JFA offline, eu tenho a Bíblia JFA com harpa, e eu tenho uma Bíblia JFA com nova tradução na linguagem de hoje. A Bíblia JFA offline aqui no meu celular, ela tem um modelo aqui, uma forma aqui dentro do aplicativo, que me dá um planejamento de leitura diária da Palavra de Deus. Como ler a Bíblia em um ano. Tem gente que usa desse mecanismo, né, desse aplicativo, ou dessa forma de leitura que está nesse aplicativo, para poder fazer a leitura da Palavra de Deus em um ano. Aí vai depender de você. Por isso que eu falei, vai ficar ao seu critério. Eu quero ler a Bíblia toda em um ano. Há aplicativos como existem na Bíblia JFA Offline, nesse aplicativo da Bíblia JFA Offline, que mostra como ler a Bíblia em um ano. Aí lá tem uma metodologia que você vai poder seguir, mas aí fica ao seu critério. Ou ler um capítulo num livro do Antigo Testamento num dia, ou ler um capítulo no livro do Novo Testamento no outro dia, e assim sucessivamente. Ou você lê no mesmo dia um capítulo no livro do Antigo Testamento e um capítulo no livro do Novo Testamento. Aí você vai ver como é que tu vai fazer. Aí Deus vai te dar a sabedoria e vai te mostrar como você vai fazer. Isso aí vai de cada um, entendeu? Mas aqui ele está te dando uma noção de como você pode começar a ler a Bíblia, entendeu? Você pode começar por João,
E lá você vai ver no primeiro versículo de João, né, um paralelo com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Você pode fazer esse paralelo, esse comparativo aí, tá bom? Quarta dica. Anotações. Isso é muito importante, tá? Principalmente você que é novo convertido, você que tá, ou que você também que não é novo convertido, pega essa dica, que essa dica é importante. Anotações. Tenha um caderno ou um bloco para os seus apontamentos, ou seja, para as suas anotações. E anote ali nesse bloco suas dúvidas, palavras difíceis. É bom você também ter um dicionário. Eu recomendo, tá aqui, lembrei. Eu recomendo, principalmente você que é assim como eu, gosta de anotar, fazer apontamentos, né? Querer descobrir o porquê que o texto está falando aquilo, né? Querer ir a fundo. Eu recomendo você ter também um dicionário. Se você puder ter um dicionário, né, Aurélio, em forma de livro, amém. Eu não quero ter um dicionário, eu acho já meio ultrapassado usar um dicionário, né, esses dicionários em forma de livro, ficar desfolhando, não gosto. Eu vou baixar um no meu celular, então eu recomendo você baixar um dos melhores, Dicionário Informal. Só você escrever lá no app, no app, no Google aí, no seu celular. Se for Android, você vai escrever lá na Play Store, né? Dicionário Informal. Se for por iPhone, você não vai encontrar, tá? O iPhone não fornece, né, a tecnologia do iPhone lá, o aplicativo que dá para baixar, não estou lembrado do nome, não sei se é Play Store também, não sei, não estou lembrado. No Android você vai encontrar, né? Você vai conseguir baixar. Agora, pelo iPhone, seja ele lá qual for a marca, você não vai conseguir baixar, porque pelo iPhone você não acha esse dicionário informal. Você vai achar mais no celular com uma plataforma Android, né? Que usa o Android, melhor dizendo. Então, baixe esse dicionário informal, tá? E você que o teu celular é iPhone, já que pelo iPhone não dá para baixar, né, pelo aplicativo que você consegue baixar outros aplicativos no iPhone, você não vai achar, que eu não estou lembrado do nome agora, você não vai achar esse dicionário formal. O que eu faço? Baixa então outro dicionário, o que tiver você baixa, mas é bom você ter um dicionário. Eu recomendo Dicionário Informal, que é um dos melhores. Eu não me arrependo, às vezes eu estou estudando a Bíblia aqui, eu consigo fazer muita coisa usando esse dicionário, e ele te traz alguns significados e definições bíblicas a respeito de algumas palavras relacionadas à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quinta e penúltima dica: biblioteca. É muito bom que você que vai estudar a Bíblia, que vai fazer o estudo da tua leitura diária da palavra de Deus, é muito bom que você tenha uma Bíblia, um dicionário bíblico, um mapa. O que é um mapa? Um atlas, né? Um atlas bíblico, que é um livro que tem mapas bíblicos. Aí ali você vai ter mapas, comentário bíblico, e é bom você também ter livros sobre comentário bíblico, e é bom você também ter um livro de teologia sistemática, tá bom? Teologia sistemática vai te dar ali vários argumentos em cima da passagem que você está estudando. Existem vários livros de teologia sistemática. Eu recomendo, onde eu acho o livro de teologia sistemática bom? Eu recomendo você ir na Buenos Aires, não estou lembrado do número, mas se você for na rua Buenos Aires, você vai achar lá essa loja, Atacadão das Bíblias. Não estou lembrado o número aqui, não estou aqui com o número em mãos, não estou lembrado do número onde fica a loja, mas eu sei que fica na Buenos Aires. É uma loja muito fácil de achar. Você chegou na Buenos Aires, ali no centro da cidade, você vai perguntar onde fica Atacadão das Bíblias, aí as pessoas vão te falar. Então, lá você vai ter vários tipos de Bíblia de estudo, de dicionário bíblico, de mapa, né? Atlas bíblico, que tem os mapas. Você vai ter vários tipos de livros chamado comentário bíblico. Você vai encontrar vários tipos de livros chamado teologia sistemática. Então ali você vai poder adquirir um acervo, o seu acervo material, para poder ter um aparato para poder te ajudar e te auxiliar
na leitura da Bíblia Sagrada e do estudo da Palavra de Deus. Última dica, e eu fecho aqui. Faça observações no texto. Como assim, evangelista Enos? Descubra quem é o autor. Quem é o autor? Quem é que escreveu aquilo ali? Quem é que está falando? Indague o texto. Essas palavras foram ditas por quem? Quando você encontrar lá um texto falando de Jesus disse, está dizendo que aquelas palavras ali é de autoria de Jesus, né? Tanto divinamente, Jesus falou aquilo ali, porque quando Jesus veio a esse mundo, ele era 100% Deus e 100% homem. Então quem está falando é o Filho de Deus, Jesus, né? Que veio aqui na terra para cumprir seu ministério. Estou te dando um exemplo. Então, e quando não for Jesus que estiver falando, descubra quem é o autor. Descubra para quem, além do autor, descubra para quem que ele está falando. Qual é o destino daquelas palavras, das palavras que foram ditas, que foram escritas naquele livro. Um exemplo, Paulo está lendo uma carta, né, uma epístola da autoria do apóstolo Paulo. Paulo está escrevendo para quem? Por que Paulo está escrevendo isso? Qual é o assunto que apóstolo Paulo está tratando aqui? Então você tem que descobrir, né, o autor e o destinatário, o destino, para onde que foi, para onde estava indo, né? Aquela carta, aquele texto, foi direcionado para quem? Então é muito importante você fazer essas observações no texto. Descubra o contexto da passagem, não leia só o texto. Já dizia, né, já diz o pastor Silas Malafaia, e eu concordo com ele nessa fala dele. Texto sem contexto é pretexto. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, verso 1. Aí leia, aquilo ali é o texto. Leia o contexto, leia os outros versos. Por que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Por que Davi está falando isso? Esse salmo é de autoria de quem? De Davi? Davi escreveu isso por quê? Por que ele está falando que o Senhor, além de ser Senhor da vida dele, é pastor? O Salmo 23 está tratando sobre o quê? Sobre provisão? Aí você vai descobrir que está falando o Salmo 23 de provisão e relacionamento. Relacionamento e provisão. Só tem provisão aquele que se relaciona com Deus. E aquele que tem um relacionamento com Deus tem intimidade. E aquele que tem intimidade e que tem um relacionamento com Deus, ele é provido. Deus provê. Está entendendo? Tem que ter relacionamento. Então isso aí você lendo, você vai descobrir. Faça perguntas ao texto. Faça perguntas ao texto. Encontre as respostas. Exemplo: quem, como, por quê, qual, onde, quando, quais. Exemplo que ele deixa aqui: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Você vai ver aqui no vídeo aqui que eu estou gravando, que ele sublinhou a palavra justificado e paz com Deus. Por que ele sublinhou? Porque ele está querendo fazer uma pergunta ao texto. Então, para você fazer uma pergunta ao texto, você tem que sublinhar as palavras, né? Você tem que destacar as palavras que o texto em si ele está ali falando, né? Está mostrando. Por exemplo, as palavras que ele está aqui: justificado e paz com Deus, tendo sido, pois, justificado. Então ele entende que o texto está falando de justificação. Pela fé temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vê as perguntas que a pessoa que sublinhou fez ao texto. Pô, se ele está falando, tendo sido, pois, justificado, aí ele coloca aqui: o que é justificação? Aí ele coloca embaixo: por que ele está falando de justificação e por que ele está falando de paz com Deus? Estávamos em guerra? São perguntas que você vai fazer ao texto. Então isso é você fazer pergunta ao texto e encontrar a resposta, porque também não adianta fazer pergunta e não encontrar a resposta. Então, com isso eu quero te dizer que a Bíblia Sagrada ela é um vasto oceano, que quanto mais você mergulha, duas coisas que vai acontecer. Primeiro, você não vai correr risco de se afogar, morrer afogado. Por quê? É o único oceano, espiritualmente falando, sobrenaturalmente falando, que você mergulha. Quanto mais você mergulha, você não corre risco de se afogar. Pelo contrário, você deseja ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. E quanto mais fundo você vai, segunda coisa que acontece: Deus se revela para você.
E quanto mais Deus se revelar para você, mais parecido com Deus você vai ficar. Por que mais parecido com Deus você vai ficar? Porque a palavra vai te aproximar de Deus, a palavra vai trazer comunhão para a sua vida, para com Deus, a palavra vai aumentar o seu nível de intimidade com Deus, e por isso que você vai ficar mais parecido com Deus. Então que Deus te abençoe. Essas são as 6 dicas de como estudar a Bíblia. Primeira dica, comece orando. Segunda dica, cuidado com as distrações. Terceira dica, por qual livro começar. Terceira dica, anotações, faça anotações. Quarta dica, faça anotações. Quinta dica, tenha uma biblioteca, um acervo, um aparato, materiais para poder estudar a palavra de Deus. Sexta e última dica, observações no texto. Faça observações no texto. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. E até o próximo momento da palavra, querendo Deus.